Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver a prova C de Matemática do Banco do Brasil de 2023. São 5 questões bem legais de matemática que nós vamos resolver aqui. Lembrando pessoal que a prova do Banco do Brasil de 2023 teve 3 provas, a prova A, a prova B e a prova C. Não se esqueça de conferir aqui no meu canal a prova A e a prova B também. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou das questões. Então vamos lá para a primeira questão, questão 16. Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou em 2022 uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação com 2021. Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos depois de 2021 em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento é dado por... Bom, pessoal, eu quero saber após quantos anos as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento. É o que eu quero saber. Então, eu vou colocar aqui que as vendas do produto P são de 30%. Está dizendo que o lançamento desse produto concorrente implicou em 2022 uma redução de 4% nas vendas do produto P em comparação com 2021. Se está dizendo, supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, infere-se que em um determinado ano a redução nas vendas do produto P será de 4% em comparação com o ano anterior. Se está dizendo que o número aproximado de anos depois de 2021, eu vou igualar aqui, pessoal, a esta redução. Será igual às vendas do produto P sejam de 30%. Então vai ser igual a redução no ano de 2022, que será de 4%. Ou seja, as vendas do produto P serão de 96%. Produto P, 96%. Este valor será elevado a n, que é o período em anos até que as vendas do produto P sejam apenas de 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento. Este valor n é justamente o que eu quero saber após quantos anos. Bom, pessoal, para resolver essa questão, nós vamos utilizar logaritmo. Por quê, pessoal? Se nós analisarmos as alternativas, eu vejo que elas todas estão em logaritmo. Antes, nós vemos que aqui eu tenho P multiplicando deste lado, P multiplicando deste lado, então eu posso cortar. Ficou 30 sobre 100, que é igual a, abre parênteses, 96 sobre 100, fecha parênteses, elevado a n. Então aqui eu vou aplicar logaritmo. Log de 30 sobre 100, aqui eu posso cortar um zero. Cortar um zero, ficou 3 sobre 10. Log de 3 sobre 10 é igual log
de, abre parênteses, 96 sobre 100, fecha parênteses, elevado a n. Lembrando, pessoal, que é muito importante colocar entre parênteses para não correr o risco de errar a questão, já que o n ele é referente à fração inteira. Aqui nós temos log de 3 sobre 10. Nós vamos aplicar uma propriedade do logaritmo, onde quando eu tenho divisão, vira uma subtração. Então vai ficar o log de 3 menos o log de 10, que é igual o log de, abre parênteses, 96 sobre 100, fecha parênteses, elevado a n. Aqui nós vamos aplicar uma outra propriedade do logaritmo, onde quando tenho potência, ela passa para a frente do logaritmo multiplicando. Então vai ficar n vezes, abre parênteses, é o log de 96 sobre 100, então vai ficar o log de 96 menos log de 100. Fecha parênteses. Log de 3 menos o log de 10. Aqui, pessoal, quando não tem nada na base, significa que é base 10. Log na base 10 de 10 é 1, que é igual a n vezes, abre parênteses, log de 96. Aqui, pessoal, eu vou fatorar 96. 96 é um número divisível por 2. 96 dividido por 2, 48. Ainda é divisível por 2. 48 dividido por 2, 24. Ainda é divisível por 2. 24 dividido por 2, 12. Ainda é divisível por 2. 12 dividido por 2, 6. Ainda é divisível por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 ele é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então aqui, 3 dividido por 3, 1. Então eu tenho 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2 elevado à quinta potência vezes 3. Portanto, o log de 96 é o log de 2 elevado à quinta potência vezes 3. Menos o log de 100, eu posso reescrever como log de 10 elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Log de 3 menos 1 é igual a n vezes, abre parênteses, o log de 2 elevado à quinta potência vezes 3. Aqui eu tenho potência, ela vai passar para a frente do logaritmo multiplicando. Então vai ficar 5 vezes log de 2 vezes 3. Aqui nós vamos aplicar outra propriedade do logaritmo. Quando eu tenho multiplicação, vira adição. Então vai ficar o log de 2 mais o log de 3. Menos o log de 10 ao quadrado. Novamente, aqui eu tenho potência, ela vai passar para a frente multiplicando. Então vai ficar 2 vezes o log de 10. Novamente, pessoal, quando não tem nada, significa que é base 10. Log na base 10 de 10 é 1. Vezes 1, fecha parênteses. Aqui, pessoal, eu quero saber o valor de n após quantos anos? Que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento. Então, vamos isolar n. Log de 3 menos 1
é igual a N. Aqui, pessoal, está multiplicando, eu passo para o outro lado do sinal, dividido, sobre 5 vezes log de 2 mais o log de 3 menos 2 vezes 1 menos 2. Portanto, aqui eu descobri o valor de N, que é o que eu quero saber após quantos anos, que é log de 3 menos 1 sobre 5 vezes log de 2 mais log de 3 menos 2. Ou seja, pessoal, supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento, é dado por log de 3 menos 1 sobre 5 vezes log de 2 mais log de 3 menos 2. Pessoal, se nós analisarmos as alternativas, eu vejo que elas estão todas com log na base 10. Então, vamos dar aqui uma ajeitada. Log de 3 menos 1 eu posso reescrever como log, no caso eu vou colocar um menos 1, vai ficar mais o log de 3, lembrando que quando não tem nada é base 10, então log na base 10 de 3, sobre 5 vezes log de 2 mais log de 3 menos 2, fica um menos 2 mais 5 vezes log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 3. Então agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. 4 mais log na base 10 de 2 sobre menos 1 mais 3 vezes log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 3. Não. Alternativa B. 2 mais 5 vezes log na base 10 de 2 sobre menos 1 mais 3 vezes log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 3. Também não. Alternativa C. Menos 5 mais 4 vezes log na base 10 de 3 sobre menos 2 mais 3 vezes log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 3. Não. Alternativa D. Menos 1 mais log na base 10 de 3 sobre menos 2 mais 5 vezes log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 3. Menos 1 mais log na base 10 de 3 sobre menos 2 mais 5 vezes log na base 10 de 2 mais log na base 10 de 3. A alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de equações logarítmicas, onde você precisa saber as propriedades do logaritmo para poder resolver a questão. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 17. Então, vamos lá. Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes bancos. 1, 2 e 3. Na matriz A, apresentada a seguir, o elemento da linha I e da coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J no último triênio.
Com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Bom, pessoal, eu quero saber o aumento de empresas clientes no banco 2 no último triênio. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que em uma cidade as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes bancos: 1, 2 e 3. Na matriz A, apresentada a seguir, o elemento da linha I e da coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J no último triênio. Então nós temos aqui a matriz A, onde ela é uma matriz 3x3, ou seja, ela possui 3 linhas e 3 colunas. Está dizendo que o elemento da linha I e da coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J no último triênio. Então nós temos aqui a linha I, que é onde as empresas deixam de ser clientes dos bancos, e a coluna J, que é onde as empresas passam a ser clientes dos bancos. Está dizendo que as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes bancos: 1, 2 e 3. Então vamos colocar aqui, primeiramente, na coluna J, os bancos 1, 2 e 3, e na linha I, os bancos 1, 2 e 3. Então, pessoal, eu quero saber, com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Então, vamos analisar aqui o banco 2. Vamos começar com a linha I, que é onde as empresas deixam de ser clientes do banco 2. Eu observo que eu tenho na linha I 4, 0 e 2. Ou seja, pessoal, 6 empresas deixaram de ser clientes do banco 2. Então eu vou colocar aqui, se elas deixaram, é menos 6 empresas. E agora vamos observar a coluna J, que é onde as empresas passam a ser clientes do banco 2. Onde eu tenho 5, 0 e 6. Ou seja, pessoal, 11 empresas passaram a ser clientes do banco 2. Então eu vou colocar aqui mais 5 mais 6. Menos 6 mais 5 mais 6. Observe que aqui, pessoal, eu tenho 6 negativo, 6 positivo, então corto. Ou seja, com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? O banco 2 teve um aumento de 5 empresas clientes no último triênio. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 6. Não. Alternativa B, 8. Não. Alternativa C, 5. 5 empresas clientes. A alternativa correta é a alternativa C.
pessoal, essa questão trata-se de uma questão de matriz, onde é importante ler o enunciado com atenção para fazer a interpretação correta. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 18. Então, vamos lá. Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros foi enviado um envelope com apenas um ingresso e, para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas. Ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa total de 3.090 gramas. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Bom, pessoal, eu quero saber a massa em gramas de cada ingresso. É o que eu quero saber. Então, pessoal, está dizendo que para cada um dos 30 clientes solteiros foi enviado um envelope com apenas um ingresso e para cada um dos 40 clientes casados foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas. Ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa total de 3.090 gramas. Está dizendo, pessoal, que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos. Ou seja, a massa dos envelopes e dos ingressos nos envelopes com apenas um ingresso e nos envelopes com 2 ingressos são idênticos. Então aqui nós podemos começar com os envelopes com apenas um ingresso. Está dizendo que a massa dos envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa de 3.090 gramas. Então, são 3.090 gramas. Está dizendo que, para os clientes solteiros, foram enviados um envelope com apenas um ingresso. Então, dividindo a massa de todos os envelopes pelo número de envelopes, são 30 envelopes, eu vou obter o peso de um envelope com apenas um ingresso. 3.090 dividido por 30, 30 dividido por 30, 1 vezes 30, 30, 30 menos 30, 0. Abaixo 9, 9 não divide por 30, então eu abaixo 0, vai 0 na casa. 90 dividido por 30, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 90 menos 90, 0. Ou seja, pessoal, 103 gramas é o peso em gramas de um envelope com apenas um ingresso.
Agora vamos fazer os envelopes com 2 ingressos. Está dizendo que o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas. Então, 5.720 gramas. Se eu dividir pelos números de envelopes com 2 ingressos, que está dizendo que para cada um dos 40 clientes casados foi enviado um envelope, ou seja, dividido por 40, eu vou obter a massa em gramas de um envelope com 2 ingressos. 5.720 dividido por 40, 57 dividido por 40, 1 vezes 40, 40. 57 menos 40, 17. 17 não divide por 40, então eu abaixo 2. 172 dividido por 40, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 172 menos 160, 2. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. 12 não divide por 40, abaixo 0. 120 dividido por 40, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 120 menos 120, 0. Ou seja, pessoal, 5.720 dividido por 40, 143 gramas, que é a massa em gramas de um envelope com 2 ingressos. Então aqui nós temos a massa de um envelope com 2 ingressos e a massa de um envelope com apenas um ingresso. Se eu subtrair da massa do envelope com 2 ingressos, a massa do envelope com um ingresso, vai restar apenas a massa de um ingresso, que é exatamente o que eu quero saber, a massa em gramas de cada ingresso. Então aqui, 143 gramas, que são os envelopes com 2 ingressos, menos 103 gramas, que são os envelopes com um ingresso. Três menos 3, 0. 4. 1 menos 1, 0. Ou seja, qual é a massa em gramas de cada ingresso? A massa em gramas de cada ingresso é de 40 gramas. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 56. Não. Alternativa B, 40. 40 gramas, a alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de operações básicas. Nós utilizamos divisão e subtração. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 19. Então, vamos lá. Em cada uma das latas da figura acima, há apenas lápis e borrachas. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existente nelas é igual a... Bom, pessoal, eu quero saber, considerando-se apenas as 4 latas restantes,
o número total de lápis existente nelas. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, eu já deixei a figura representada aqui para facilitar a compreensão. Está dizendo que em cada uma das latas da figura há apenas lápis e borrachas. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Então nós temos aqui na primeira lata que ela contém 21 objetos. Na segunda lata ela contém 16 objetos, a terceira 14, a quarta 27 e a quinta 13 objetos. Está dizendo que uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Bom, pessoal, nós vamos começar aqui somando o número de objetos em cada uma das 5 latas para obter o total de objetos, lápis e borrachas nessas 5 latas. Então, pessoal, nestas 5 latas, um determinado número de lápis, que eu vou chamar aqui de L, mais um determinado número de borrachas, que eu vou chamar de B, será igual ao total de objetos. Então vamos somar aqui. Na primeira lata são 21 objetos, mais 16, mais 14, mais 27, mais 13. 1 mais 6, 7, mais 4, 11, mais 7, 18, mais 3, 21, deixo 1, vai o 2. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 1, 9. Ou seja, o número de lápis mais o número de borrachas nestas 5 latas é igual a um total de 91 objetos. Agora, pessoal, está dizendo, uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Então, uma das latas foi retirada, nós vamos ter aqui apenas 4 latas restantes. Onde, pessoal? Está dizendo que o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Então, nós vamos ter aqui que L, o número total de lápis, será igual ao triplo do número de borrachas B. E também, pessoal, nós vamos ter que, considerando-se apenas as 4 latas restantes, que o número de lápis mais o número de borrachas será igual a um total de objetos que eu não sei, eu vou chamar de X. Então, pessoal, observe que aqui nós temos um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis, L e B, o número de lápis e o número de borrachas, onde nós temos condições de descobrir os valores de L e de B, substituindo os valores nas equações. É justamente o que eu quero saber, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis. Então aqui, pessoal, nós temos a primeira equação. Aqui nós temos a segunda equação. Aqui nós temos a terceira equação. Observe que aqui, pessoal, nós temos L igual a 3 vezes B. Então, eu posso substituir aqui o valor de L, o número de lápis. 3B
mais B é igual a X, o número de objetos, considerando as 4 latas restantes. 3B mais B, 4B, que é igual a X. Bom, pessoal, observe que nós precisamos descobrir qual destas 5 latas que foi retirada. Observe que eu descobri que o número de objetos, considerando apenas as 4 latas restantes, é o número de borrachas multiplicado por 4, ou seja, o número total de objetos, considerando-se apenas as 4 latas, vai ser um múltiplo de 4. Então, após ser retirada uma dessas latas do total de 91 objetos, este valor restante terá que ser um múltiplo de 4. Vamos ver aqui, pessoal. Nós temos nas 5 latas um total de 91 objetos, lápis e borrachas. 91 menos a primeira lata, que possui 21 objetos, que é igual 91 menos 21, 70. 70, pessoal, não é um múltiplo de 4, portanto não pode ser a primeira lata a ser retirada. Vamos ver aqui, 91 menos 16 da segunda lata, que é igual 91 menos 16, 75. Observe, pessoal, que 75 também não é um múltiplo de 4, então não pode ser a segunda lata. Vamos fazer aqui 91 menos 14 da terceira lata, que é igual a 77. 77 também não é um múltiplo de 4, não pode ser a terceira lata. Vamos ver a quarta lata, 91 menos 27, que é igual a 64. 64, pessoal, é um múltiplo de 4, portanto, a quarta lata pode ser a lata que foi retirada. Vamos fazer aqui a última para ter certeza. 91 menos 13, que é igual a 78. 78 também não é um múltiplo de 4, portanto, nós podemos inferir que a lata que foi retirada foi a lata 4. Ou seja, pessoal, que 64 é X, o número total de objetos, considerando-se apenas as 4 latas. Então eu vou substituir aqui o valor de X, onde 4 vezes B é igual a X, então B, o número de borrachas, é igual a 64. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido sobre 4. B é igual a 64 dividido por 4, 16. Ou seja, o número de borrachas, considerando-se apenas as 4 latas restantes, é de 16 borrachas. O número de lápis é 3 vezes o número de borrachas, que são 16 borrachas. Então, o número de lápis é igual a 3 vezes 16. O número de lápis é igual a 3 vezes 16. Vamos fazer aqui do lado. 16 vezes 3. 3 vezes 6. 18, deixo 8, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, o número de lápis é igual a 3 vezes 16, 48 lápis. Ou seja, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existente nelas é igual a 48 lápis. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 42. Não. Alternativa B, 45. Não. Alternativa C, 39. Também não. Alternativa D, 51. Não. Alternativa E, 48. 48 lápis. A alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal,
Esta questão trata-se de uma questão de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 20. Então, vamos lá. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas. Sabe-se também que o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Bom, pessoal, eu quero saber qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias. Então, a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias é o que eu quero saber. Bom, pessoal, está dizendo que em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo. Então aqui nós temos a tabela que mostra as vitórias, empates e derrotas quando ele joga de peças pretas e de peças brancas. Está dizendo no enunciado, pessoal, sabe-se também que o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Então, pessoal, este jogador, ele empatou de peças pretas um certo número que o enunciado não fornece. Se nós observarmos, a tabela ela só fornece valores em porcentagem. Então, o empate de pretas, eu não sei este valor. E está dizendo, pessoal, que este jogador, o número de vezes em que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Então, o empate de brancas vai ser 2 vezes o empate de pretas. Bom, como o enunciado fornece apenas os valores em porcentagem, nós vamos atribuir aqui, pessoal, um valor para o número de partidas jogadas de pretas e de brancas. Então aqui, vamos começar com os empates, que eu não sei, e o empate de pretas, eu não tenho este valor, e o empate de brancas foi o dobro do empate de pretas. Vamos atribuir ao empate de pretas, foram 5 empates. Isso significa que os empates de brancas foram 2 vezes 5, 10 empates. Como eu tenho estes valores em números, o empate de pretas e o empate de brancas, eu tenho estes valores em porcentagem, o empate de pretas, que são 10%, e o empate de brancas, que são 5%, eu tenho condições de descobrir aqui o total de partidas jogadas de pretas e de brancas. Aí eu tenho condições de descobrir o total de vitórias pretas, brancas e também o total de vitórias das duas cores. E aí eu tenho condições de descobrir a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias, que é o que eu quero saber. Então, pessoal, vamos começar com as peças pretas. Eu sei que o empate de peças pretas foi 10% e eu atribuí o empate de pretas de 5 empates. Então, nós temos aqui que as peças pretas, 10% de empates representam 5 empates. Então, 100%, ou seja, o total de partidas,
serão quantas partidas? X partidas é o que eu quero saber. Nós temos uma regra de 3 simples, onde de 10 para 100 eu aumentei a porcentagem, então eu vou aumentar o número de partidas de 5 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. Trata-se de uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, onde eu tenho 10 vezes x, que é igual a 100 vezes 5. X é igual a 100 vezes 5, 500. O 10 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 10. X é igual a 500 dividido por 10, corta um zero, x é igual a 50. Então, o total de partidas jogadas com as peças pretas foram de 50 partidas. Agora vamos fazer com as peças brancas. Do total de partidas jogadas com as peças brancas, eu sei que os empates foram 5%. E eu sei que os empates de peças brancas são 10 empates. Então, estes 5% representam 10 empates, 100%, ou seja, o total de partidas jogadas será x partidas. É o que eu quero saber. Novamente, nós temos uma regra de 3 simples, onde de 5 para 100 eu aumentei a porcentagem, então eu vou aumentar as partidas jogadas de 10 para x. Se as duas grandezas estão aumentando, as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 5 vezes x é igual a 100 vezes 10. X é igual a 100 vezes 10, 1000. O 5 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 5. X é igual a 1000 dividido por 5. Aqui, pessoal, 10 dividido por 5 é 2. Eu adiciono 2 zeros. 2 zeros. X, ou seja, o número total de partidas jogadas com as peças brancas, foram de 200 partidas. Agora, pessoal, vamos descobrir o número de vitórias das peças pretas e das peças brancas para mim poder descobrir a razão entre o número de vitórias de peças pretas e o número total de vitórias, que é aqui o que eu quero saber. Bom, vamos fazer aqui nas peças pretas. Eu sei que as vitórias foram 50%. Foram 50% de 50 partidas jogadas. Então, aqui, 50% de 50, ou seja, pessoal, a metade, que é 25. Este é o número de vitórias das peças pretas. Agora vamos fazer aqui das peças brancas, que eu sei que as vitórias das peças brancas foi 60% de 200 partidas jogadas com as peças brancas. Então, 60% de 200. 60 sobre 100 vezes 200, corto 2 zeros, 60 vezes 2 é 120. E aqui, pessoal, nós vamos ter também o total de vitórias. São as vitórias com peças brancas, 120, mais as vitórias com as peças pretas, 25. 5, 2 mais 2, 4, 1. Ou seja, o total de vitórias, 145 vitórias. Vamos agora substituir na razão, que é o que eu quero saber. A razão entre o número de vitórias com as peças pretas, que são 25,
e o número total de vitórias, que são 145 vitórias. A razão é igual. Aqui, pessoal, eu posso simplificar. 25 e 145 são números divisíveis por 5. Então, eu vou dividir por 5, dividir por 5. 25 dividido por 5, 5 sobre 145 dividido por 5, vamos fazer aqui do lado. Cento 45 dividido por 5, 14 dividido por 5, 2, 2 vezes 5, 10, 4, 1 menos 1, 0, abaixo 5, 45 dividido por 5, 9, 9 vezes 5, 45, 45 menos 45, 0. Então aqui, 145 dividido por 5, 29. Não consigo mais simplificar, portanto, qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? A razão é de 5 sobre 29. Vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A, 2 sobre 5. Não. Alternativa B, 5 sobre 11. Não. Alternativa C, 24 sobre 29. Não. Alternativa D, 1 sobre 30. Também não. Alternativa E, 5 sobre 29. 5 sobre 29. Alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de razão e porcentagem. Essa foi a questão. Lembrando que esta foi a última questão da prova C de Matemática do Banco do Brasil de 2023. Não esqueça de conferir também aqui no meu canal a prova A e a prova B.